do nosso pensamento, né? E aqui eu não tô querendo dizer que não quero entrar naquela paranoia não tão doentia do neurótico obsessivo, né? De acreditar que tudo que ele pensa pode se tornar real. Não é isso. Mas é um fato que como nós somos seres de hábitos, nossos pensamentos eles também são hábitos na nossa vida. E quando a gente pensa, a gente sente e a gente vai produzindo, a partir desse pensamento, dessa sensação, ativações fisiológicas de bem-estar e de mal-estar, e isso vai fazendo com que a gente tenha comportamentos de segurança, que podem ser desadaptativos ou podem ser comportamentos adaptativos, né? E a gente vai produzindo aí o nosso ciclo vicioso ou nosso ciclo virtuoso em torno da nossa história de vida. Então a gente pode pensar que palavras, pensamentos são só conjunto de letras, né? Que a gente usa para exprimir, para expressar alguma coisa. Mas acredite, não é simples assim, não é só isso. Nós somos seres simbólicos, né? Então, primeiro nós nascemos, somos animais, né? E a gente é apresentado ao mundo simbólico, né? A partir da entrada na linguagem. E aí, quando a gente é apresentado ao mundo simbólico através da linguagem, a gente perde algo e a gente ganha algo. A gente perde muito da nossa intuição, essa intuição mais do animal mesmo, né? Porque a gente passa a se referenciar, a usar como bússola as palavras, a linguagem, né? Claro que a gente não precisa se apartar totalmente dessa intuição, porque ela é importante, né? E o que é intuição? Intuição é você agir de forma acertada com dados incompletos, né? Isso também a gente pode ir desenvolvendo, mesmo que a gente vá perdendo, quando a gente começa a usar mais a linguagem, a gente pode resgatar a intuição, que também é muito importante. Então, quando a gente junta intuição e razão, aí pode dar um ótimo ser humano, né? A gente vai poder errar menos, digamos assim. Então, uma coisa interessante é que se a gente começa a pensar, a pesquisar sobre os grandes espiritualistas, sobre as pessoas que buscaram, como diz o Jung, né? Quando você olha para fora, você sonha, e quando você olha para dentro, desperta, que começaram a refletir mais sobre as próprias atitudes, ações no mundo, né? Para ter um mundo melhor, para produzir uma vida mais satisfatória, digamos assim. Todos eles começam falando sobre o sofrimento. A maioria das pessoas, elas vão em busca de algo que está faltando, quando elas percebem que não é que podem conquistar muita coisa material, mas que ainda está faltando ainda vai faltar algo. E elas começam a buscar, né? Começam a ser esses buscadores. E aí, aqui eu vou pegar como exemplo no livro do Eckhart Tolle, né? Que ele é um alemão, né? Que hoje vive, se eu não me engano, ele vive na Inglaterra. E ele fala nesse livro do Poder da Agora como foi a origem do livro, né? Como foi que ele nasceu, surgiu. Aí ele diz assim, ó: até os meus 30 anos, eu era extremamente ansioso, sofria de depressão e tinha fortes tendências suicidas. Hoje parece que estou falando da vida de outra pessoa. Tudo começou a mudar pouco depois do meu aniversário de 29 anos, quando acordei certa madrugada com uma sensação de pavor absoluto. Não era a primeira vez que eu tinha uma crise de pânico, mas aquela com certeza foi a mais forte de todas. Tudo parecia estranho, hostil, absolutamente sem sentido. Senti uma profunda aversão pelo mundo e principalmente por mim mesmo. Qual o sentido de continuar a viver com o peso dessa angústia? Para que prosseguir com essa luta? Um profundo anseio de destruição, de deixar de existir, tinha tomado conta de mim, tornando-se até mais forte do que o desejo instintivo de viver.
Não posso viver comigo, pensei. Então, de repente, tomei consciência de como aquele pensamento era peculiar. Eu sou um ou sou dois? Se eu não consigo mais viver comigo, deve haver dois de mim, o eu e o eu interior, com quem o eu não consegue mais conviver. Talvez, pensei, só um dos dois seja real. Fiquei tão atordoado com essa estranha dedução que a minha mente parou. Eu estava plenamente consciente, mas não tinha mais pensamentos. Fui arrastado para dentro do que parecia um vórtice de energia. No início, o movimento foi lento, mas depois acelerou. Fui tomado de um pavor intenso e meu corpo começou a tremer. Ouvi as palavras, não resista, como se viessem de dentro do meu peito. Eu estava sugado para dentro de um vácuo que parecia estar dentro de mim e não do lado de fora. De repente, perdi o medo e me deixei levar. Não me lembro de nada do que aconteceu depois. E aí ele vai explicando, né? Falando sobre como ele parou de sofrer na medida que ele começou a integrar todo esse eu desintegrado e a viver a partir da perspectiva do agora, que é o que ele propõe no livro. Mas o que é que eu tô querendo falar também hoje é sobre justamente esses pensamentos, focando nesses pensamentos. Eu acabei de dizer que pensamentos, né, como a gente pode até achar que pensamento é só uma ideia, né, não influencia, não interfere na nossa realidade, mas interfere sim, mais do que a gente imagina. Então, se eu acordo pela manhã e penso assim, não sou bom o suficiente, ou o mundo é assustador demais para mim, a tendência é que eu vá me comportar de acordo com a forma como eu estou pensando, porque lembra que eu falei que pensamentos geram emoções e as emoções geram as ativações fisiológicas de bem-estar ou de mal-estar? Então, se eu acordo achando que eu estou num ambiente totalmente descontrolado, totalmente inóspito, totalmente caótico, a tendência é que eu vá ficar muito angustiada. Então, o contrário de um pensamento desadaptativo como esse, né, que seria o mundo é assustador demais para mim, poderia ser um pensamento contrário, um pensamento mais realista, não um pensamento utópico. Digamos, se eu ficasse pensando, o mundo é uma festa, todos os dias eu me divirto. A gente já sabe que esse pensamento não é um pensamento realista, é um pensamento utópico. Mas se eu penso, o mundo é uma escola e nessa escola aprendo alguma coisa todos os dias. Então, a gente sabe que na escola, não é todo dia que a gente se diverte, não é todo dia que a gente se sai bem numa prova, não é todo dia que a gente vai ser bem avaliado, né? Mas a gente está sempre aprendendo alguma coisa na escola. Então, quando a gente parte dessa perspectiva, é claro que a gente vai conseguir lidar de forma mais adaptativa frente aos desafios da realidade. Por sinal, é outro pensamento adaptativo, né? Não importa o que aconteça, consigo lidar de alguma maneira. Ou seja lá o que aconteça, consigo lidar de alguma maneira. Então, essa é a diferença entre um pensamento adaptativo e um pensamento desadaptativo. O pensamento desadaptativo, ou o pensamento disfuncional, ele tem a tendência a fazer com que a gente sinta muita angústia, muita ansiedade, sensação de descontrole e ativações fisiológicas de mal-estar. E o pensamento funcional, ele tem a tendência a nos deixar mais calmos, né? Não quer dizer que aquilo que a gente pensou vai ser... acordei pensando que vou ganhar na loteria e vou ganhar na loteria. Não é por aí, não é assim que funcionam as coisas. E aí, nessa perspectiva, eu quero falar um pouco sobre o que o Bruce Lipton, lá no livro A Biologia da Crença, ele fala sobre as doenças, né? Ele ele era um professor um biólogo molecular, um professor assim bem afamado, né, nas universidades onde ele trabalhou lá nos Estados Unidos, né? E aí ele começou a se deparar com questões espirituais no trabalho dele. Embora ele fosse um biólogo molecular, que a gente pode pensar, deve ser uma pessoa bastante materialista. Mas ele começou a perceber que existia coisas que não eram passíveis de explicação, assim,
pura e simplesmente, por exemplo, através da física newtoniana, né? Que tinham outras coisas, que tinham muitas questões que ficavam em aberto se você pegasse só como explicação a física newtoniana, né? E ele foi percebendo que realmente a física mais a física quântica, ela consegue explicar coisas que a física newtoniana não consegue. E aí ele fala, né, existe um gráfico, que aí até eu vou colocar aqui para vocês verem, um gráfico que eu montei com base no que ele diz, que ele fala tanto no livro, né, A Biologia da Crença, quanto numa palestras que a gente consegue encontrar aí no YouTube, né, que ele dá defendendo essa tese dele. Então ele fala que as doenças, né, elas estão no campo, né? Que a doença é algo que está no ambiente, digamos assim. Por exemplo, não a doença em si, mas os vírus, digamos assim, né? Então, qual é a explicação de que no mesmo ambiente exista, digamos, pessoas, né, que vão se infectar por esse vírus? Digamos que existe ali naquele ambiente tem um vírus da gripe, ou o vírus da H1N1, né? Que é uma gripe mais forte. E aí, existem várias pessoas ali naquele ambiente e, digamos, tem 10 pessoas. E dessas 10 pessoas, 2 pessoas vão se infectar com esse vírus, se contaminar, e as outras 8 não irão. Qual é a explicação para isso? Isso é uma questão simples, né, que eu estou trazendo. Mas ele vai trazer questões muito mais complexas, já que ele é um biólogo molecular, né? E aí ele vai dizer que existe um sinal, né? Então, o que caracteriza a vida? Ele vai falar, né? O que caracteriza a vida é o movimento, é o sinal, né? Que é a produção da eletricidade. Onde existe vida, existe movimento. Existe esse sinal, né? Que está sendo emitido, né? Através desse campo, que são moléculas de energia, que é a força vital. Mas esse sinal, né, ele vai trazer comportamentos que podem ser bons ou podem ser ruins. E muitas vezes esse sinal ele pode estar comprometido, né, que essa energia vital, essa força vital, e a gente pode pensar num ser humano, né, digamos um ser humano doente, que está doente de câncer. Esse sinal ele pode estar comprometido por algum motivo, né? E aí ele vai falar que apenas 5% da problemática de uma doença, como o câncer, ela está relacionada a fatores genéticos, defeitos congênitos, né? Então, 95% deve estar relacionada, das pessoas deveriam estar gozando de plena saúde, né? Mas não, a gente sabe que doenças crônicas como câncer, diabetes, entre outras, as próprias demências elas têm aumentado significativamente, né? E ele fala que 5% dessas doenças são de origem genética, o restante tem a ver com alguma coisa que interfere nesse sinal, que interfere nessa força vital. E aí ele fala que existem 3 maneiras da gente estragar o nosso sinal, essa nossa força vital. A primeira maneira que vai interferir, que vai estragar a nossa força vital é o trauma. E aí, um exemplo que ele dá é uma pessoa que está andando na rua e não vê que tem um buraco e pisa no buraco e cai e quebra o braço. Então é um trauma que vai impactar na saúde dessa pessoa momentaneamente, né? E a pessoa vai ter que se recuperar para poder ter todos aqueles movimentos novamente do braço. A segunda maneira que a gente tem para estragar o sinal, nossa força vital, é através das toxinas, né? E ele dá um exemplo de, digamos que você vai se alimentar de uma comida e aí você não sabe qual foi a procedência, e você come a comida e a comida tá
tá infectada, foi mal feita, e você logo sente os efeitos no seu intestino. E aí você é produzido uma infecção intestinal e você vai ter que lidar com isso. Eu estou dando um exemplo básico, né? Então são as toxinas. E a terceira forma, e talvez a mais importante, de estragar o sinal, de estragar a nossa força vital, por que eu digo que é talvez a mais importante? Porque eu vou primeiro explicar qual seria essa maneira, né? É o pensamento, a sua mente. A sua mente, ela pode, o seu pensamento, ele pode impactar completamente, interferir completamente, estragar completamente esse sinal, a sua força vital. Em qual sentido? No sentido de que, por exemplo, uma pessoa que tem transtorno ansioso, né? Pessoas que têm transtorno ansioso, elas têm uma tendência a uma superestimação, a aumentar o risco das situações e dar uma maior atenção às informações sobre ameaças em potencial, além de interpretar de forma errônea os estímulos corporais. Então, por exemplo, ela, sei lá, ela está sentindo o olho piscando muito, né? E aí ela já começa a achar que é uma coisa muito grave, né? Já começa a pensar, focar muita atenção, usar do filtro mental, achando que alguma coisa ruim vai acontecer com ela, que ela está com uma doença muito grave, que não tem cura, né? Então, isso vai impactar a condição física dessa pessoa, porque lembrando, né, o pensamento ele gera emoção, que gera as nossas ativações fisiológicas de bem-estar ou de mal-estar. Então, se você pensa que você está doente, a tendência é que você vai se comportar de tal maneira que aquilo termina acontecendo. Então, eu trouxe o Bruce Lipton aqui só para justificar, para apoiar essa tese que eu estou dizendo aqui, que não é só um pensamento, né? Que seu pensamento ele pode ser aquele que está produzindo seu adoecimento, né? E provavelmente é ele que está produzindo seu adoecimento, tanto físico quanto psíquico.